Oi, gente. Oitavo ano, a gente está vendo, segundo bimestre, a média aritmética simples. Aí, a média aritmética simples, ela consiste em uma representação. É um parâmetro, um equilíbrio entre valores, tá? Com um único número. Você, com um único número, tem uma inferência sobre qualquer informação que você queira dar. É muito usado na estatística. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, Mariana lançou um blog no qual dá dicas a viagens para jovens. Ela quer analisar o número de leitores do blog, que acessam os 3 primeiros textos que postou. Aí, na primeira semana, foram 55 acessos. Na segunda semana, na primeira semana do primeiro texto foram 55, do segundo texto foram 12 e do terceiro texto foram 3. Segunda semana, primeiro texto foram 85, segundo texto foram 48, terceiro texto foram 25. Terceira semana, ou semana 3, primeiro texto foram 100, segundo texto 112, terceiro texto foram 80. Qual a média semanal de leitores de cada texto postado por Mariana? Então, você vai pegar cada texto, você vai fazer coluna, assim. Primeiro foram 55, depois 85, depois 100. Soma os 3 valores e divide para o número de textos que foram 3, no caso. Quando você somar 200, vai dar 240 dividido para 3, que são 80. Então, a média no primeiro texto foram de 80 leitores. No segundo texto, pega a coluna também. Então, 12 mais 48 mais 112. Tá aqui. Aí vai dar 172. Dividido para 3 vai dar 57,3. No terceiro texto, Mariana tem essa quantidade aqui. 2 mais 25 mais 80, 107 dividido para 3, vai dar aproximadamente, tá? Quando é igual com um tio, uma barra em um tio, é aproximadamente 35,7. Aí a média semanal de leitores do primeiro texto foi a maior, tá? E aí ela começa a perceber, ela tem a informação de que ele foi mais bem aceito, gostaram mais desse texto. O que a pessoa consegue ter com a média é uma noção do agrado ou não, de ser bem visto, de ser bem aceito. E aí por diante, qualquer tipo de número que você queira, um único para inferir, para dar uma orientação sobre um estudo, é calculado pela média, tá? E aí a gente tem... Como é que a gente acha essa média? A gente soma os valores e divide para o número de elementos que você está fazendo essa divisão, tá? Essa soma com essa divisão seguida. Agora que a gente já entendeu, a gente vai para a atividade da página 45 da apostila. A gente está usando a apostila 2. Determinar a média aritmética dos números a seguir. Quantos são os números? Estão separados por ponto vírgula, tá? É o 2, mais o 7, mais o 6, mais o 5,5, 5,5, mais o 12. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos, então divido por 5. Quando eu somar todos eles, eu vou achar 32,5. Dividido para 5, vai dar aproximadamente 6,5. Ou pode botar, vai dar 6,5, 6,5. Esse é o número médio dos valores que foram pedidos ali. Na letra B é infração, mas não tem problema. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4 elementos. 1 sobre 2, que é meio, né? Mais 3 meios, mais 5 meios, mais 3,5. Dividido para quantos elementos? 4 elementos. Tem que fazer o MMC, tá?
Ou então eu posso fazer assim, somar esses 3 juntos, ó. Todos têm denominador 2? Tem. Então, bota sobre 2. Mais os 3,5 continua aqui, tá? 1 mais 3 dá 4. Mais 5 dá 9. 9 meios dá 4,5, né? 9 meios. 9 dividido para 2, 4,5. 4,5 mais 3,5 sobre 4. Aqui vai dar 8. 8 sobre 4, 8 dividido para 4 vai dar 2. Tá? Na letra C, são só 2 elementos, vai ser 0,333 mais 0,111, dividido para 2. Isso vai me dar, somando cada um desses elementos, vai dar 0,444, dividido para 2, vai dar 0,222. Esse é o número médio. Na número 2, na tabela abaixo estão registrados os valores gastos por 6 clientes em um site de vendas. Os valores gastos foram: Mário gastou 55, Poliana gastou 98, Ian 45, Jaime 115, Paula 18 e André 740. Qual a média aritmética dos valores indicados na tabela? Vamos lá, média é igual a 55, agora eu não preciso botar vírgula 00, mais 98, mais 45, mais 115, mais 18, mais 740, dividido para um número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido para 6. Somando tudo isso, eu vou achar 1071, aí divido para 6 e vou achar 178,50. Então, a média dos gastos foi a média de gastos. Foi de R cifrão 178,50. Letra B. Qual o valor obtido no item anterior pode servir de referência para prever o gasto de um cliente nesse site? É para você ver o que está mais próximo, né? O que está, na verdade, o que deu o equilíbrio foi o André. O André gastou mais que todo mundo, então ele fez com que aumentasse a média para os outros. Então, o valor obtido no item anterior pode servir de referência? Não, pois a maioria gastou menos que isso, né? É isso que você vai justificar, pois a maioria das compras tem um valor inferior, menor ou inferior, menor que 178,50. E aí o André é o único, tá? André é o único maior que isso. Consulte seu professor e escreva como são denominados os valores extremos que influenciam os resultados na média obtida. São valores discrepantes, valores muito diferentes, tá? E você escreve valores discrepantes. Ou seja, muito diferentes.